Olá, povo de Deus. Quem vos tem a satisfação mais uma vez está podendo cumprimentar a todos meus amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você é católico, você é espírita, você é budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu ou à toa. O grupo de à toa é aquele grupo que diz e pensa assim: se a morte física bater na minha porta, morreu, acabou. Quero te dizer que não acabou. Segundo o que está escrito lá em Hebreus capítulo de número 9, versículo 27. O escritor aos Hebreus, ele diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. O próprio escritor disse no versículo 28, Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez sem pecado para buscar aqueles que aguardam e esperam para a sua própria salvação. Existe um grupo de milhões, hoje já posso classificar como bilhões em todo o planeta Terra, que está aguardando o arrebatamento da igreja. Você ainda não se inscreveu nesse canal? Não? É muito fácil, é muito simples. Você clique no sininho se você estiver usando o seu celular. Clique na palavra se inscreve, depois no sininho, aí você vai estar já inscrito neste canal. Você está usando o seu tablet, você está usando o seu notebook, você está usando o seu computador, é só você colocar canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Vamos orar? Soberano eterno, Salvador Jesus Cristo. A partir desse exato momento, mais uma vez, eu quero, meu Pai, te agradecer por esta oportunidade, por este espaço que o Senhor me concedeu neste canal, onde eu tenho a oportunidade, o privilégio de fazer a evangelização global. Estou evangelizando o meu grande país, Brasil, e também os quatro cantos do planeta Terra. Amigo Espírito Santo, venha mais uma vez usar os meus lábios, que eu desapareça e que o Senhor apareça, que eu diminua e que o Senhor cresça-se no meu ministério. Muito bem, prezados irmãos, amigos, ouvintes da infalível palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos fazer hoje sobre o número 2. Ainda quero estar dentro sobre da curiosidades matemática da Bíblia Sagrada. Sabemos que o nosso Jesus, na pessoa do seu Pai, ele é um Deus matemático. Então vamos lá. Você sabia que o número 2, preste bastante atenção, o seu significado é concordância, ao mesmo tempo constantes, aparece a cerca de 482 vezes nas Escrituras. Você sabia que o número 2, um dos seus pontos de significado é o que? Concordância, aparece a cerca de 482 vezes na Bíblia Sagrada. O que o número 2 é? O que o número 2 concordares acerca de qualquer pedido será concedido-se pelo Pai Celestial. Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 18, versículo de número 19. Mateus capítulo 18, versículo de número 19, que nos diz assim: também vos digo que, se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isto lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Uma observação bem breve. O escritor
é Mateus, mas quem narrou a expressão da concordância foi o próprio Jesus, foi o próprio Salvador Jesus Cristo. E nós temos que tomar muito cuidado quando Jesus está falando e quando o autor, os escritores hebreus também está o que? Falando. Então o próprio Jesus disse assim, mas também vos digo que se dois vos concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito ao meu Pai que está o quê? Nos céus. Então estou mostrando a primeira referência sobre o número 2, porque o número 2 é um dos pontos do seu significado, ao mesmo tempo constante, aparece a cerca de 482 vezes na Bíblia Sagrada. Então vamos andar. Estando os dois reunidos em nome de Jesus, o Senhor estará presente no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Dentro deste versículo, eu quero contar uma breve experiência que eu tive. Mas eu quero ler primeiro aqui sobre Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Eu tive já essa experiência, não por uma vez, mas por diversas vezes, do sistema prisional. Aproximadamente nós temos quase 30 pessoas que fazem parte da minha equipe de um projeto maravilhoso que a gente tem no sistema prisional. Uma das certa vez, em uma ocasião, só foram ao sistema fazer a evangelização eu e o diácono Charles. E de repente a gente montou a equipe, pegou a aparelhagem, colocamos os aparelhos, ligamos o som e de repente iniciamos o culto normal, cultos cotidianos num presídio. De repente, na última cela, por uma infelicidade, um rapaz começou a passar mal. Aí eles pediram para mim parar o culto, eu parei o culto e fui até a cela deles. Quando chegando lá, me deparei com uma pessoa totalmente passando mal, mas com a forma de espíritos maléficos, com demônios. E eles tentando segurar aquela pessoa, e eu falei para eles, não segurem, ninguém mede força com o adversário. Os meninos atenderam o meu pedido, soltou o rapaz, ele veio na grade igual um lobisomem, bravando, gritando, urrando, certo? E ali a gente só usou, no nome de Jesus, pega tudo que é teu, que está neste corpo, sai no nome de Jesus. Não fiz nenhuma entrevista, que eu não sou de fazer entrevista, não sou a favor de líderes que quando a pessoa manifesta e fica fazendo entrevista com o diabo. E para a glória de Jesus, eu pude ali ver e este versículo cumprir na íntegra, cumpriu com a pena eu e o diácono Charles. E para a glória de Jesus, o texto diz, porque onde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali ele estaria presente. O que eu quero dizer? Que eu estou mostrando o número 2. Ali eu estava só eu e mais um. E para a glória de Jesus, segundo os agentes, aquele pavilhão é considerado um dos pavilhões mais temidos do sistema prisional. E eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele é com você. Você pode estar em qualquer batalha espiritual. Se tiver mais um, ele está presente. Ele disse aqui, ele falou aqui na sua palavra, nunca você se desista, nunca você para de fazer a sua evangelização, porque Jesus sempre vai estar com você, porque eu tive essa experiência, você também já teve. Quantos líderes, quantos companheiros, quantas pessoas também já teve esta oportunidade de estar sozinho e Jesus também estava presente. Então eu estou fazendo aqui sobre o Deus da matemática, sobre o número 2, tá certo? Então vamos andar. O fato só será estabelecido com o depoimento de duas testemunhas. Aqui também é um ponto muito eficaz. Eu quero meditar com vocês Mateus agora, capítulo de número 18, versículo de número 16. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 16,
porque nos disse assim: mas se não tiver ouvido levar ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Por exemplo, quero dar só uma pincelada. Quando alguém acusa alguém, aponta alguém, ele não chega à liderança: ó, pastor, fulano falhou, fulano errou. Não é verdade? Às vezes essa pessoa procura a liderança, só chega lá sozinho. Mas a pessoa que infelizmente está sendo apontada ou acusada não está momentâneo presente. Aí a liderança, como sabe demais, tendo conhecimento da palavra de Deus, diz assim: meu irmão, você tem certeza do que você está falando? Sim, tem. Então traga mais uma pessoa, ou mais duas, como a Bíblia diz. Então eu quero te dizer, até para você apontar o erro de alguém, você tem que chamar mais uma pessoa ou mais outra pessoa. O que Jesus ensina aqui? Ó? Mateus capítulo 18, versículo de número 16. Mas se não te ouvir levar ainda contigo um ou dois, tá vendo aqui? Para que pela boca de duas ou três, pela boca de duas ou três testemunhas, todas as palavras serão o quê? Confirmada. Então, para ver a concretização de uma confirmação concretas, cabíveis, Jesus ensina que tem que ter de duas ou três pessoas para confirmar este fato. Porque hoje as leis estão aí. Hoje, meu irmão, se você ficar falando da vida de A e de B, você pode estar correndo um grande risco de ser o quê? Processado. É, pastor, é verdade. Hoje não tem ninguém bobo. Fala mal de alguém para você, se você não tiver prova, você tem que ter prova. Por isso que Jesus ensina que tem que chamar mais um e mais um, para formar de dois ou três. Então estou mostrando aqui sobre a importância da confirmação de duas pessoas. Estou mostrando hoje sobre o número 2. Então vamos andar. O fato só será estabelecido com o depoimento de duas ou três testemunhas. Ainda em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, que Moisés escreve, eu vou dar uma olhadinha lá em Deuteronômio capítulo de número 19, versículo de número 15. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, que nos diz assim: uma só testemunha contra alguém não se levantará, porque iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Na palavra cometeu, vocês podem observar que tem um ponto e tem uma vírgula. Pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá-se o fato. Então, no Velho Testamento, o próprio Moisés, quando recebeu as ordenanças dos 10 mandamentos, tá certo? O próprio Moisés, ele também escrevendo aqui em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade. Então ele quer dizer que uma só pessoa não aceitava a questão da acusação. Mas se aparecesse mais uma, ou mais uma, aí sim ele ia dar ouvido, ia dar credibilidade para, se a pessoa tivesse errado, falhado, ia se punir esta pessoa. Então estamos fazendo hoje, para que o nome de Jesus continue sendo exaltado e glorificado, sobre a questão do número 2. A denúncia-se contra um presbítero só seria aceitar com o depoimento de no mínimo de duas testemunhas. A denúncia contra um presbítero só poderia ser, no mínimo, ser aceito com duas testemunhas. Então, para nós tirar esta dúvida, queremos ir para a palavra de Deus aqui, mesmo Paulo escrevendo aqui aos primeiros Timóteos, capítulo de número
5, versículo de número 19. Primeiros aos Timóteos, capítulo de número 5, versículo de número 19, aonde nós vamos estar aqui tirando todas as nossas dúvidas em concernente a esta palavra. Já achei aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Não aceitei acusações contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Alguém falha na igreja, o pastor falha na igreja, o presbítero falha, o diácono, seja lá quem for. E Paulo disse, ele recomendava que tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Então nós estamos mostrando aqui hoje sobre o Deus matemático. Até para punir alguém, Deus usa matemática. Interessante. É a linha de pensamento que nós estamos aprofundando dentro da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Melhor seria 2 do que 1. Está vendo aqui? Meu irmão, nós vamos agora para Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 9. Melhor seria 2 ou de que 1. Então, quer dizer, está falando acerca sobre o que? Testemunha. Então, vamos para Eclesiastes, para você aí que tem assim, um pouco de dificuldade de manejar a Bíblia. Eclesiastes é depois de Provérbios de Salomão. Tá bom? Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 9, que nos diz assim: melhor será 2 do que 1, porque ter melhor pagar do seu trabalho. Tá vendo aqui? Então o sábio Salomão, ele diz assim: melhor sereis 2 do que 1, porque tem melhor pagar do seu trabalho. Então nós estamos aqui mostrando sobre o número 2. Dá 2, sim ou não? Claro. Jesus enviou os 12 discípulos de 2 a 2 para pregar o Evangelho. Interessante. O próprio Jesus Cristo, ele enviou aqui em Marcos capítulo de número 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. Nós vamos estar nesse exato momento aqui tirando esta dúvida a respeito. Jesus enviou os 12 discípulos de 2 a 2 para pregar o Evangelho. Vamos lá, Marcos 6, 7. Chamou-se a si os 12 e começou a enviá-lo de 2 a 2, né? E deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos. Ou seja, passou para os discípulos a autoridade sobre os espíritos que havia no corpo daquelas pessoas. Então, nós estamos mostrando aqui a importância do número 2. Porque Jesus, ele é o quê? Matemático. Interessante, meus amados irmãos. Nós vamos ficar muitos dias falando sobre matemática e vamos postar diversos vídeos sobre a matemática do Todo-Poderoso. É interessante, né? E hoje aqui vocês virem que quando Jesus chama os seus 12 discípulos, ele designa para fazer esta evangelização, ele fala para os discípulos e de 2 a 2. Então, quer dizer, estamos falando sobre o número 2. Chamou-se a seus 12, começou a enviá-lo de 2 a 2 e deu o poder sobre os espíritos imundos. Então, aqui nós estamos tirando todas as dúvidas. Jesus enviou os 70 discípulos de 2 a 2 para também a evangelização. Teve uma vez que Jesus chamou os 12, mas Jesus também fez uma chamada de 70. E para tirar esta dúvida aqui, nós vamos lá para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas,
capítulo de número 10, versículo 1, que nós vamos estar aqui tirando esta dúvida nesse exato momento. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: E depois disso, designou-se o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante-se da sua face, de dois em dois, e todas as cidades em lugares aonde ele havia de ir. Está vendo aqui? Estou falando sobre a matemática de Jesus, do pai dele. Eles são o quê? Matemático. Eu estou mostrando sobre o número 2 aqui na designação dos 70 discípulos. Jesus e Jesus enviou os 70 discípulos de 2 a 2 para a evangelização às cidades. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Então vamos andar. Jesus falou de duas portas, estreita e a larga. Jesus falou-se de duas portas, a estreita e a larga. Vamos para Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo de número 13, que nos diz assim: estreita pela porta, estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Tá vendo aqui? Então, estreita pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa os caminhos que conduzem a perdições, e muitos são os que entram-se por ela. Meu irmão, neste momento, a porta para obter a salvação, ela é apertada. Essa expressão da estreita da porta é porque as pessoas que quando passam para o lado de cá, quando eu uso a expressão passar para o lado de cá, confessar Jesus como único e suficiente Salvador, ele é provado 24 horas constantemente. Enquanto o arrebatamento da igreja não acontecer, a igreja vai estar passando por dificuldades, por lutas, por povos, mas também tem vitória. E eu quero te dizer que a larga, diz a palavra, que muitos já estão por ela. Então, Jesus fala-se de duas portas, a estreita e a larga. Não dá duas, não dá o número 2. Uma porta é estreita e a outra é larga. É isso que eu quero condizer e dizer acerca que Jesus fala de duas portas, estreita e larga. Então, uma é larga e outra é o que? Estreita. Jesus falou de dois caminhos espaçosos, apertado. Mateus capítulo 7, versículo 14. Então vamos ver aqui o versículo 14, que nos diz assim: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos hão que encontram. Aqui também ele fala sobre a estreita da porta, porque larga espaçosa é a porta, e caminhos que conduz a perdição. Muitos são os que entram por ela. Está vendo aqui? Então nós estamos tirando todas as suas dúvidas nesse exato momento. Jesus fala também de duas aves, a boa e a má. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 17. Jesus fala da árvore boa e da árvore má. Mateus 7, versículo 17. Assim todas as árvores boas produzem bons frutos, e todas as árvores más produzem frutos maus. Está vendo aqui, meus amados irmãos? Então, está dando o que? 2. Eu estou falando hoje sobre o número 2. Jesus falou também de dois construtores. Um edificou a casa sobre areia e outro sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo de número 27. Todo aquele, pois, que escuta esta minha palavra e pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correu rios, e assopraram-se ventos, e combateram-se aquela casa, e não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve esta minha palavra não a cumpre. Cumpre, eis um homem insensato que edificou a sua casa sobre o quê? Areia. E desceu-se a chuva e correu rios e assopraram o vento e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Aqui também Jesus ensina acerca também que Jesus fala do construtor que edificou a casa sobre areia e o outro que edificou sobre a rocha. Interessante. Se você que entende um pouco de construção civil construir uma casa sem alicerce, sem base, sem pilar, qualquer ventania, qualquer vento que dá, corre o risco rapidinho de cair. Mas se você fazer pilar, fazer alicerce, fazer cinto e etc., amarrar bem, vem a tempestade. Ela pode até cair, mas vai ter mais dificuldade. Assim é o que Jesus fala do construtor. Aquele que constrói na areia, primeiro vento que dá, primeiro vendaval, cai tudo, como uma avalanche. Entendeu? Então, aqui nós estamos tirando todas as suas dúvidas sobre o 2. Falando sobre o número 2. Uma casa foi feita na areia, essa chuva vem, o vento derruba. A que é feita na rocha, ela fica intacta, tá certo? Sobre o 2. Tá entendendo aí? A Bíblia menciona as duas testemunhas escatológicas que são as duas oliveiras e o candeeiro e os dois profetas. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 3 e 4. Apocalipse capítulo 11. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse é fácil de achar, que é o último livro do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e 4. Que disse assim: E darei o poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão-se por 1260 dias, vestidas-se de sacos. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Amados, é muito importante, é muito gratificante. Os apóstolos andavam geralmente de 2 a 2, Pedro e João, Atos 3, 1. Os apóstolos sempre tinham um costume de andar de 2 a 2. Vamos lá em Atos, para a gente tirar esta dúvida. Atos capítulo 3, versículo 1, para a gente aqui tirar a dúvida de muitas pessoas. Vamos lá para Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam-se juntos ao templo às horas da oração nona. Então a Bíblia ensina que os dois discípulos, João e Pedro, sempre andavam a hora nona. Barnabé e Saulo, Atos 16, 25. Atos 16, 25. Nós vamos também ver aqui, mostrar Atos 16, 25, mais outros dois homens de Deus que andavam sempre juntos, né? Barnabé e Saulo. Vamos lá? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam-se e cantavam hinos a Deus. E outros presos os escutavam. Então estava o quê? Dois. Estava o quê? Junto. Sempre está dando duas pessoas. Sempre o número 2 está em primeira ponta. Vamos lá. E etc. O número 2 se encontra-se nas seguintes formas: luz e trevas. Segundo aos Coríntios 6, 5. O número 2 dá essa questão de trevas e luz. Vamos lá para segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 6,
versículo 5, que nos disse assim: nos açoites e nas prisões, e nos túmulos, e nas batalhas, e nas vigílias, e no jejum. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5, de dia e de noite. Gálatas 1, 5. Gálatas, capítulo 1, 5. Nós vamos aqui tirar as nossas dúvidas. Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, 5. Vamos tirar a nossa dúvida aqui. Gálatas 1, 5. Deixa eu ver se é Gálatas 1, 5. Se não for, é Gênesis. Estais, pois, firmes, estabelecidos com Cristo, nos libertou. Não, é lá em Gênesis. Desculpa aí. É Gênesis 1, 5. Não bateu aqui o versículo, gente. Desculpa aí. Eu pensei que era Gálatas. É lá em Gênesis mesmo. Gênesis 1, 5. E Deus chamou a luz dias, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. Desculpa aí, porque eu li aqui o texto errado. Não era Gálatas, era Gênesis. Porque tem que dar o número 2, né? Porque é dia e noite, tá certo? Então Deus fez o dia, que é o sol, e a noite, que é no caos da escuridão, que vem a lua. Não é verdade, pessoal? Então vamos lá. Cristo e o maligno, segundo aos Coríntios, deixa eu ver, segundo aos Coríntios 6,14. Cristo o maligno, que se refere ao inimigo de nossas almas. Agora vamos lá para o Novo Testamento, né? Paulo, segundo aos Coríntios, 6,15. Deixa eu ver se vai bater aqui agora. Segundo aos Coríntios 6,15, que nos disse assim: e que concordia entre Cristo e Belial, o que parte tem os fiéis com os infiéis. O Belial aqui se refere-se ao inimigo de nossas almas. Então, dá duas pessoas, dá o número 2. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós estamos tirando todas as suas dúvidas em concernente a este assunto tão rico, tão eficaz. Justiças e iniquidades, segundo os Coríntios 6,14. 6,14. Não vos aprendeis uns julgos desiguais com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça, e comunhão tem a luz com as trevas. Uma pura verdade. Eu não vou explicar o versículo, porque eu estou mostrando aqui só sobre que tem que dar 2. É sobre o que? O número 2. Tá certo? Então vamos andar aqui para a gente aqui tirar todas as suas dúvidas e etc. O número 2 se encontra-se da seguinte forma: luz e trevas, né? Segundo os Coríntios 6, 5, já foi lido. Dia e noite, Gênesis 1, 5, Cristo e o maligno, segundo os Coríntios 6, 15. Crentes, incrédulos, segundo os Coríntios 6, 15, já li também. A justiça, a iniquidade, segundo os Coríntios 6, 14. Vida e morte, Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19. Bênçãos e maldições, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Ricos e pobres, Provérbios capítulo 22, versículo 2. O amor e o ódio, 1 João capítulo 4, versículo 20. É a verdade e a mentira, 1 João 2, versículo 21 e etc. Quero parar por aqui, para que o vídeo não fique muito grande. Até esse aqui passou, vai dar aí uns 35 minutos, que eu ainda tenho que fazer a minha conclusão da oração. Soberano do Eterno e Salvador Jesus Cristo, quero parar por aqui, pedir ao Senhor que através desta palavra, milhares e milhares de pessoas venham entender, aprender com a sua palavra, em concernente, porque o Senhor é um Deus matemático,
que cada dia as pessoas venham estar conscientizando, abrindo o coração e confessando o Senhor como único e suficiente Salvador. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.